sujeito não pode ter, né? O direito romano já, tradicional, diz que a família, ela deve ser monogâmica, né? O sujeito não pode ter diversas esposas, assim, pode ter amantes e tudo isso, mas isso o direito não tem nada a ver, né? Pelo menos o direito romano, com o fato do sujeito ter amantes ou não. Mas os casamentos, eles são organizados desta forma. Não com vista a terem filhos, nem nada disso, mas com vista em aproximar as pessoas, certo? Então lá tá ali o Pompeu, Júlio César casa uma sobrinha com o Pompeu para daí tentar resolver um pouco a situação por essa via. No fim não dá certo, ele já se divorcia, já casa com outra e tal. Tudo está envolvido, não existe um passo dentro da política de Roma que não tenha sido antecedido de alguma decisão familiar, do estabelecimento de uma família, nem que seja por curto prazo. Então eu não vou tomar nenhuma decisão política sem antes me casar com alguém, me divorciar de outra pessoa ou adotar alguém como filho, certo? O Bruto, né? Da famosa frase, né? Cai-su, certo? O pai, que dizem que, o Júlio César, ele disse a frase até tu, Bruto. Se ele disse de todo foi em grego, não foi. Essa discussão é impressionante. O pessoal quer saber assim, não, mas afinal ele disse essa frase para o Bruto, assim, ele disse, não, disse, mas era em grego, certo? Então era Cai-su, o pai, e não et tu, Brute, né? Et tu, puer, fili mi. Não, como foi a frase exatamente, né? Não interessa, certo? Mas o Bruto, por exemplo, ele é um filho de Júlio César, adotivo. Aí tem gente que diz, não, mas era adotivo, mas era filho também legítimo, só que bastardo, porque era fora do casamento e coisa assim, né? Mas tudo isso antecede qualquer passo na política. Essa é a verdade. A gente não consegue, quando a gente pega mas o fulano resolveu invadir tal província, o fulano resolveu tomar tal decisão e guerrear lá, um general guerrear com outro pelo domínio do não sei o quê. Vai ver, há sempre uma relação familiar, certo? Por trás. Nada é tomado assim. Ele precisa de alianças, ele precisa de apoio dentro do Senado. Como é que eu ganho o apoio dentro do Senado? Uma família patrícia ganha o apoio de outra família, estabelecendo ali uma filha casa com outro filho ou com o próprio senador, e assim a coisa vai indo. Assim. Então, e não há nenhum momento em que isso deixe de acontecer e o império continue de pé, certo? Só que isso é algo muito frágil. E no momento onde já não há mais filhos, nem mesmo adotivos, para estabelecer as alianças, que é o que acontece numa laxação imensa a partir do século I e II, assim, a gente vai ver que isso não vai durar mais tanto tempo. Porque a queda do Império Romano, né, quais são os motivos, quais são as causas? São inúmeras, certo? Mas uma das mais fortes e mais evidentes é a laxação moral. Com relação a quê? A permissividade sexual, ao abuso da comida e todas essas coisas são normalmente citadas assim, né? O pessoal só queria encher os palácios de obras de arte importadas de tudo quanto é lugar do mundo e tal, né? Ninguém mais sabia trabalhar, só tinham escravos, essa coisa toda. Não, existe uma laxação moral mais evidente, que é a questão de aborto e infanticídio, certo? E com isso, eu acabo com a única coisa que eu tenho de realmente sólido para as alianças políticas e militares, que é a família, que é o casamento. Eu não tenho mais herdeiros, eu não tenho mais filhas para casar com senadores, ou com patrícios, e com donos de terra, ou com generais, ou com qualquer coisa assim, certo? Normalmente meninas, então, são as mais assassinadas, né? E como era sobre isso que se sustentavam todas as relações políticas, ao fim e ao cabo, né, o império cai. E quem vem por cima, isso é bastante interessante, porque quem vem por cima é um pessoal muito mais primitivo com relação a isso, que são os bárbaros, né, que estabelecem as monarquias europeias
não são herdeiros de romanos, né? É todo mundo um pessoal com um nome gótico, assim, meio estranho, do tipo nomes que sobreviveram até hoje, né? Como alguma coisa como Bragança, que é isso, certo? Orleans, isso aí são nomes bárbaros, né? Isso não sobrevive até hoje porque as monarquias europeias não são herdeiras de patrícios romanos, nem nada disso. Elas são monarquias bárbaras, onde o sangue conta muito mais do que qualquer outra coisa, certo? E onde não se tolera, já cristianizadas, já não se tolera o divórcio. Nós vemos o caso da Inglaterra, não é? No século XVI, bom, há um grande cisma religioso por um divórcio, né? Principalmente por um divórcio. Ah, mas há muitas outras questões envolvidas. Sim, obviamente, certo? Mas se não houvesse, por que um divórcio seria algo tão importante assim, né? E um segundo casamento? Se vivesse em Roma, Henrique VIII vivesse em Roma, seria a coisa mais natural do mundo. Ele nada mais estava fazendo do que tentar resolver aquilo à romana, né? Se divorcia, tem um filho e tal, mas ele não podia adotar um filho, por exemplo, né? No fundo, ele não precisaria para resolver o problema do Henrique VIII, estando em Roma, era só adotar um filho, se ele não tinha filho nenhum, adota um sujeito ali que tenha sido educado por ele e que seja um continuador dos seus próprios planos, pega um sujeito que não teria sido ninguém muito grande se não fosse ele seria um grande seguidor, né? Muito agradecido ao próprio rei por ter o adotado. Isso aí não funciona, porque eles precisam do sangue. Um rei, ele tem que vir com o sangue junto, coisa que para um romano não faria sentido nenhum. Que sangue? O que importa é o direito, certo? Se eu tenho um documento aqui dizendo que o fulano é meu filho, dane-se o sangue. Não, mas ele não tem nada a ver contigo e tal, né? A gente poderia desconfiar, como faríamos hoje, né? Não, mas ele não é filho dele, assim. Quem disse que não? Primeiro porque ele tem a tua idade. Não, mas é meu filho, certo? O que acontece em Roma? O sujeito adota o cara como filho e eles têm a mesma idade. É um amigo dele que é adotado como filho. Não tem problema, certo? Não tem problema, o que importa é o papel, o que importa é o direito. Existe a instituição da adoção, sim, e ele vai ser aqui o meu continuador. Eu tô doente ou alguma coisa assim, ele vai ser o continuador da minha família aqui, das posses, vai ser o meu herdeiro ou qualquer coisa assim, né? Isso acaba e é algo a ser depois levado em conta durante a Idade Média, não é? A grande diferença, porque nós vemos que as tentativas de restabelecer o Império Romano, né, nunca deixaram de existir, certo? Não é à toa que o Carlos Magno ele chama o seu império de romano, certo? É romano-germânico, mas é romano. Por quê? Né? Bom, porque império é romano, não existe outro, certo? Agora, quando que acaba já o império do Carlos Magno? Na primeira geração, certo? Quando ele divide entre seus filhos, ele não, né? Mas seus filhos dividem entre si o poder e aquilo foi embora. Por que o império de Alexandre acabou também na primeira geração? Primeiro que Alexandre não deixou os herdeiros, morreu jovem, com seus generais à volta, e que não deram nenhuma explicação para aquilo, né? Quem será o herdeiro agora do império? Quem será o imperador? O mais forte. Pronto, né? Então, em Roma isso não acontecia, certo? Sempre tem um herdeiro, sempre tem alguém ali que o direito possa repor, não é? E sempre tem alguém que vai dar continuidade com a centralização do poder e tudo isso.